Olá, seja bem-vindo à nossa análise semanal. Hoje, dia 18/4, nossa terça-feira, nossa terceira semana de abril. E já temos aí encaminhado já desde a semana passada o cenário de abril, né? E hoje a gente só vai fortificar o que falamos possivelmente na semana que passada. E aí na semana que vem é fechamento do mês e a gente também deve finalizar o mês com essa visão aí do mês de abril e aí então sucessivamente a gente vai fazendo essa esse movimento para o mês, né? Então, quem aproveita essas oportunidades na análise semanal consegue fazer entradas no início do mês e finalizar elas ou no final do mês, ou possivelmente estender elas para, se você conseguir pegar uma direção, estender elas para os próximos meses. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, aqui estamos olhando o nosso DXY, que é a paridade, né, que influencia, que é o índice do dólar que influencia os pares de moedas, e é por essa razão que a gente observa ele sempre de início. Então, o DXY aqui continua dentro do cenário que a gente já passou, né? A gente tá com o desenvolvimento desta movimentação aqui. A gente está vendo aqui ele andando de escadinha, né? Então, ele pode tomar um fluxo forte de alta, de repente vindo para cá. Bom, isso tudo também depende muito dos relatórios como vão sair do dólar aí até para o início do mês que vem. Bom, ele tem alguns cenários aqui, ainda na mesma linha de raciocínio. Ou ele vem para cá, para esse ponto aqui acima, para romper, ou ele se estende para esse ponto de cá. Uma coisa que nós falamos é o quê? Ele respeitaria esta região aqui, que falamos abaixo, dentro dessa marca de suporte, tá? Bom, um outro cenário é ele vir direto, que é o que eu acredito que a grande maioria dos traders, dos investidores pensam dessa forma, né? Que ele pode vir direto. Então, seguindo aqui para os nossos pares de moedas, que é o USD-CAD, aqui no nosso USD-CAD, a gente já tem uma direção. Lembra que eu falei para vocês que esse ponto aqui, ele deveria ser, para que de fato fosse uma linha de tendência forte nessa região, ele teria que ter pego um movimento tal como ele pegou aqui, tal como ele pegou aqui, tal como ele pegou aqui, ó. Você foi vendo que foi diminuindo, tá vendo? E aí, então, não ganhou nenhuma força, e o que que acontece? Ele rompe. Por essa razão, a gente traçou a linha de tendência de alta um pouco mais abaixo. Então, o que que a gente faz agora? A gente desconsidera essa linha de tendência e agora a gente trabalha com as regiões, ó. Primeira região é a região de suporte, a segunda região é a região de resistência. O que que pode estar acontecendo? Ainda um direcionamento para o movimento de alta, tá? Ele respeitando essa região aqui, principalmente esta semana. Fechando essa semana, respeitando essa região, vai ser perfeito. E a gente vai ver um novo movimento de alta para ele. Bom, se ele começa a engasgar aqui no início da semana que vem, né? Começa a engasgar, ele pode ainda romper, vindo aqui tocar nossa linha de tendência aqui, tá? Então aqui, ó, aí vai estar o X da questão, que é o quê? Ele pode estar, de fato, entendendo que aqui tudo é uma região de resistência, logo vai se dar início a uma reversão, tá? E essa reversão a gente só vai confirmar ela após o rompimento dessa linha de tendência e, consequentemente, né, essa região de suporte, tá? Então, para a semana, para essa semana, que a gente espera? Que ele respeite esta marcação de suporte e venha voltar aqui para cima, ou para essa região, ou para essa região. Essa região de preço que eu marquei inicialmente aqui é o 1,35283 e o 1,37848, que é o topo, né? Que aí a gente vai esperar um movimento de alta para ele aqui. Se ele não fizer um movimento de alta, ele rompe essa região de suporte, ele vem buscar possivelmente aqui o preço dos 1,29852. Eu vou deixar essas marcações aqui para finalidade de estudo nosso, tá? Então, o preço aqui e o preço aqui, tá? Vou deixar aqui para a gente estudar aí para a semana, para ver qual a movimentação que ele vai fazer. Já o nosso BTC, o USD, ó,
ele se encontra, aqui eu falei para vocês o quê? Queria chegar na casa dos 30 mil, ele está na casa dos 30 mil. Aqui ainda continuamos com o mesmo cenário, né? Ele precisa romper a casa dos 32, tá? Para continuar aqui, ó. A casa dos 32 são mais ou menos aqui, tá vendo? Por quê? Aqui pode ser um ponto de resistência, tá? O preço pode dar uma segurada aqui, fazendo eles essa movimentação, uma correção para continuar. É bem possível que essa correção aconteça dentro desse cenário aqui, tá? Bem possível. Essa correção acontecendo, a gente reforça a nossa linha de tendência de alta que a gente traçou aqui, ó, que a gente havia traçado naquele dia. Só que eu botei na canetinha do Zoom, né? Deixa eu botar aqui mais fina pra gente, tá? Então é bem possível que ele faça essa movimentação aqui, para depois vir para cá para cima ainda, tá? Então temos que aguardar. O Bitcoin está mais simples, ele fez, né? Ele está em um processo de acumulação. Volto a repetir, se ele perde o preço do 32, aí ele vem para esferas mais altas, a gente pode esperar ele entre o 48 e o 44 mil, que aí possivelmente ele vai dar uma perna só, tá? Tanto quanto fez aqui, ó, né? Ele foi, subiu, retraiu e continuou. Ele pode continuar esse zigue-zague aqui, tá? Dentro de ondas cada vez maiores, tá? Para quem estuda onda de Elliott, possivelmente ele deve seguir essa sequência das ondas, tá? Então, basicamente isso que a gente tem para mostrar no gráfico semanal. O Bitcoin, se você for vender, né, tome cuidado nessa região. Então, o seu stop vai estar acima do 32. Agora, o dólar CAD, se você estiver comprando, né, vocês estão vendo que eles estão, inclusive, opostos. Isso é muito positivo, né? Isso já indica uma possibilidade de um maior volume de negociantes. Já o dólar CAD, você numa região ali de suporte, você vai botar o preço abaixo ali daquela região dos 31,35, tá? E aí você vai botando o seu alvo naquelas duas marcações que a gente fez, tá? Esses são os dois pontos de entradas, são as regiões onde a gente vai conseguir trabalhar melhor e vocês vão conseguir gerar o lucro em relação a isso, tá? Então, é isso, o DXY também tá agarrado, tem que esperar aí essa movimentação, mas essa semana tá bem tranquila, vocês vão conseguir tranquilamente aproveitar essa oportunidade aí, tá bom? Então, siga o dólar e até semana que vem. Beijo!